sujeito a reformas? Bom, nós vamos retomar esta jornada com um tema que toca diretamente um dos pontos centrais do país, que é a capacidade de reformar, de ajustar e avançar. É uma provocação necessária sobre os limites, os desafios e as possibilidades de transformação do Brasil. Um olhar sobre aquilo que precisa mudar e sobre o que ainda nos impede de mudar. Nós estamos diante de limites institucionais, de falta de alinhamento entre os agentes, ou também de uma dificuldade profunda de construir consensos. Essa é a grande pergunta. E para introduzir esse tema e dar o ponto de partida nessa conversa, eu convido ao palco Rodrigo Villarreal, diretor financeiro do IEA. E recebemos Cláudio Feoli, coronel da reserva e ex-comandante-geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com experiência na gestão pública e na segurança, traz uma visão prática sobre eficiência e organização do Estado. Seja muito bem-vindo. Diogo Costa, cientista político e presidente da Foundation for Economic Education, atuante na promoção das ideias de liberdade e na análise dos ambientes institucionais. E, originalmente, contaríamos com a presença da Ana Carla Abrão, economista, diretora-presidente da Open Finance, uma das principais vozes no debate sobre modernização do Estado e reformas estruturais, mas em função dos cancelamentos e mudanças de voos, decorrentes da interrupção do tráfego aéreo em São Paulo, ela deve entrar na segunda parte aqui desse debate assim que chegar a Porto Alegre. Então, vamos começar. Rodrigo, a palavra é tua. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 39º Fórum da Liberdade. Há 250 anos, um economista e filósofo escocês buscou entender o que faz uma nação prosperar. Ao publicar A Riqueza das Nações, em 1776, Adam Smith não apenas descreveu como as economias funcionam e as relações sociais se dão. Smith foi além e colocou uma questão que segue até hoje. Por que algumas nações prosperam e outras ficam presas ao potencial? O Brasil, em muitos sentidos, é um país que conhece bem essa pergunta. Um país que avança, mas não consolida. Um país que reforma, mas não transforma. Que cresce, mas não sustenta. Um país onde o diagnóstico é antigo, mas a solução é sempre adiada. E é sobre essa distância entre o que poderíamos ser e o que efetivamente somos que este painel se propõe a discutir. Nos últimos 40 anos, o país construiu bases importantes. Foi em meio a uma democracia e constituição vigente ainda jovens que estabilizamos a nossa moeda, combatemos a hiperinflação, consolidamos um Banco Central independente, por um curto período de tempo limitamos a despesa pública, provando que é possível conter o nosso fiscal. E desenvolvemos setores amplamente competitivos a nível global. Além disso, temos vantagens raras. Um capital humano ainda subaproveitado, uma posição geográfica privilegiada, com ampla capacidade produtiva agrícola e energética. O Brasil tem um enorme potencial e não nos faltam condições. No entanto, ainda temos um caminho por percorrer para conseguir transformar potencialidades em realidades. Porque não há desenvolvimento consistente sem um ambiente que garanta segurança, respeite a propriedade privada e alinhe incentivos para o investimento e a produtividade. Para discutir de forma prática o que nos trava e, principalmente, quais reformas podem destravar o Brasil, eu convido ao palco 3 nomes que vão abordar esses problemas por 3 diferentes visões. Cláudio Feoli, com uma perspectiva de segurança, Diogo Costa, para falar de educação, e em um segundo momento, Ana Carla Abrão,
para abordar a reforma administrativa. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos ao painel Sujeito a Reformas. Cláudio, começo contigo. Obrigado. Aqui. Tem uma também. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês e especialmente aos membros do IEE pelo convite. Eu tenho 35 anos de serviços na área de segurança pública. Eu ingressei na Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul com 17 anos e vivi momentos de transformação não só desta instituição de segurança pública, quanto do Estado em si e do avanço da criminalidade ao longo desses 35 anos. Nós saímos de um momento em que a polícia era extremamente... não era equipada, né, até o momento atual. Quando nós nos formamos, aqui tem o Coronel Douglas, que eu não encontrei por aqui, que foi o nosso... Está aqui o Douglas. Nosso subcomandante-geral, nesse período de 4 anos em que nós estivemos no comando, né, quando nós entramos, a polícia sequer, do país inteiro, sequer tinha coletes à prova de bala. Né? Aqui na Brigada, a cada grupo de 1000 policiais, nós tínhamos 10, 15 coletes. Então, essa trajetória ao longo de 35 anos traz aqui uma série de possibilidades de reflexão que eu quero compartilhar com todos vocês. Bom, segurança. Segurança passou a ser pauta agora no país mais do que em qualquer outro momento, porque nós estamos prestes de um pleito em que segurança é um dos focos dos nossos candidatos. Né? Mas ela vem desde que o ser humano a necessidade de segurança desde que o ser humano vivia em tribos. Né? Então não existe novidade nessa necessidade do convívio social. Né? A partir do momento em que o Estado moderno trouxe a exclusividade do uso da força, o monopólio do uso da força pelo Estado, é, então, extremamente relevante que ele se organize para enfrentar os desafios nessa área. E o quanto nós brasileiros estamos preparados para isso, quanto o Estado brasileiro está preparado para enfrentar a criminalidade com a proporção que hoje existe. Esse é o grande questionamento. Né? A gente que é da segurança pública é meio megalomaníaco e acha que segurança é premissa para qualquer outra atividade. Acho que é. Né? É condição para investimento, é condição de conservação da propriedade privada, é um pilar natural do convívio social. No Brasil, a realidade tem que ser enfrentada. A ONU, ela estabelece como padrão de segurança a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem uma das piores taxas de homicídios para cada 100 mil habitantes e melhorou bastante nos últimos anos. O nível de mortes que se vislumbra no país é semelhante ao que as guerras mais recentes têm acumulado. Vocês podem ver pelo número que é quase o dobro do que nós vislumbramos ao longo de 2 guerras que existem dados consolidados, como a do Iraque e a do Afeganistão. Certamente,
sequer a da Ucrânia, que já transpassa aí alguns anos, vai ter a quantidade de mortes que nós temos no país. Como eu disse, né, passa a ter grande relevância o tema diante das eleições. Mas segurança não é algo que se pode transformar de um momento para outro. Não se resolve com uma frase de efeito. Nós temos que ter constância e algum planejamento para que, efetivamente, a gente tenha um resultado para a população. Então, a grande pergunta, o Brasil está preocupado com segurança de verdade ou é só agora que nós temos uma eleição pela frente? O Estado brasileiro, não a população. A população sempre esteve preocupada com o índice de segurança, né? Nós tivemos recentemente o envio para o Congresso Nacional de uma PEC da segurança pública. O então ministro Ricardo Lewandowski mandou um texto extremamente ruim. Não sei se alguém se prestou a ler. Até teria que melhorar bastante para chamar de ruim. Né? Mas não pode se esperar muita coisa daquele camarada que instigou e institucionalizou a audiência de custódia no país, né? A partir do momento em que essa PEC foi enviada para o Congresso com um texto ruim ou abaixo de ruim, se passou a fazer uma série de publicações no site do Ministério da Justiça que aquele texto foi amplamente divulgado e era homologado por especialistas de segurança. Vou contar a minha experiência. Nós, reunidos em Brasília, todos os comandantes gerais das polícias militares e mais os chefes de polícia civil de todo o país, nós tivemos uma conversa, ou melhor, nós aguardamos o ministro por algum tempo e ele chegou atrasado. Em 15 minutos, ele disse o que pretendia com a PEC, uma organização do sistema de segurança centralizado em Brasília, desconhecendo realidades regionais. Me parecia tão simplesmente, era uma centralização de poder das decisões, com o risco que todos nós sabemos, né? Da criação de polícias que depois poderiam ser destinadas e direcionadas para fins ideológicos. Deram a palavra por 2 minutos para o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais e mais 2 minutos para a delegada que representava os chefes de polícia do país. E, a partir dali, o Instagram do Ministério da Justiça disse que o texto havia sido amplamente discutido por aqueles 2 conselhos. Aquela velha prática de uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade, muito utilizado por alguns grupos ideológicos. Enfim, felizmente, esse texto foi totalmente reformado na Câmara Federal pelo relator, trazendo uma série de outras questões que não foram tocadas, mencionadas no texto original, como, por exemplo, a mudança da maioridade penal. Então, ainda agora, no Senado, um texto totalmente diferente do que foi enviado inicialmente. Não havia menção nesse texto inicial, e também não há na mudança, em qualquer ação da União para a proteção das linhas de fronteira. E aqui, esse slide mostra bem, né, de onde vêm os nossos maiores problemas. Basicamente, todos os problemas que nós temos, a esmagadora maioria dos problemas que nós temos de segurança pública no país passa pela mão do tráfico de drogas. O Brasil não produz
cocaína, não produz maconha, não planta maconha. A maioria das armas que nós apreendemos são armas que são fabricadas fora do país. E aqui eu tenho um número interessante da quantidade de armas que as polícias apreendem. Tem uma escalada nos últimos anos exponencial na apreensão de fuzis. Em 2022 foram 1.002 fuzis apreendidos no país. Em 2024 foram 1.957. É quase 100% de aumento de uma arma de guerra na mão de traficantes. Isso tudo passa pelas linhas de fronteira. No Mato Grosso do Sul, onde nós temos 1.100 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai e alguns trechos de rios, nós temos pouco mais de 250 policiais militares patrulhando as fronteiras. Será que não é o caso de nós entendermos esse entrave ou esse risco como uma questão de soberania nacional? Porque são essas armas que empoderam o traficante, que é territorialista e que não aceita o oponente e, consequentemente, mata os seus oponentes. Se nós temos uma linha de fronteira controlada, certamente as polícias dos estados teriam muito menos trabalho do que hoje tem. Só o estado do Rio de Janeiro apreendeu em 2024 mais de 600 fuzis. 600. Tá? É uma realidade que é pouco conhecida pela população em geral. E aqui, os estados com maior volume de apreensões de armas de fogo, aqui são os 10 maiores estados, as maiores apreensões. Aqui, no ano de 2025, nós tivemos no Rio Grande do Sul mais de 8.500 armas de fogo apreendidas só pela Brigada Militar. Só pela Brigada. Então, é assustador esse número. Quantidade de drogas que são apreendidas também. Ali, o estado do Rio de Janeiro aparece com um pouco menos de volume, porque a droga mais apreendida lá é a cocaína. Não sei se viram, acho que há 2 dias atrás nós tivemos uma grande apreensão pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi detectada por cães de faro. Então, essa é a realidade. Bom, nós sequer temos um método unificado de aferição dos indicadores criminais, dos 27 estados. Isso quer dizer que se alguém aparece com 2 tiros na cabeça na beira da praia, lá em Ipanema, alguém pode achar que é afogamento a causa mortes. E é necessário nós termos uma padronização para que nós tenhamos um diagnóstico correto e possamos trazer uma solução adequada. Na lacuna de termos uma base unificada, flui alguns estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG. Então, em geral, no país, falta integração entre as polícias, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos o oposto disso, e é fato. Né? Sempre que existiu alguma iniciativa de integração top-down, não deu certo, mas nos últimos anos nós temos efetiva integração, Brigada Militar, sobretudo, e Polícia Civil, porque os objetivos são comuns, porque existe um sistema de gestão por resultado que eu vou citar ali na frente muito rapidamente. Né? Nós temos falta de gestão continuada, porque a cada 4 anos a segurança pode mudar ou menos. No primeiro risco que, eventualmente, em segurança pública nós temos uma série de possibilidades de erro e que são alvos de críticas sociais, mas não pode ser um erro que modifique diretamente a gestão
da segurança pública. Do contrário, não se tem continuidade, porque não tem continuidade, não existe um planejamento estratégico de Estado. Existe do governo da vez. Né? Então, isso tem que ser enfrentado também. Né? Consequentemente, a governança é fragmentada. Né? Nós temos esse grande gap na área de segurança. O orçamento. Nós temos orçamento, fundo constitucional previsto para a saúde, para a educação, para a segurança não tem. Qual é o fomento? O fomento é de acordo com a vontade do governante da vez, de acordo com o anseio social. Isso é outro problema que nós temos que resolver. Porque eu não tenho dúvida, o Brasil tem jeito e a segurança pública do Brasil tem jeito. Tá? Nós temos que enfrentar uma série de questões para que, efetivamente, nós tenhamos jeito. O brasileiro é resiliente, é criativo. Se eu determinar uma missão para um policial americano e não der a ferramenta correta para cumprimento daquela missão, ele vai ter dificuldade de cumprir. Para o policial brasileiro, ele vai cumprir de alguma forma, sobretudo o militar, por ser militar. Né? Mas a missão vai ser cumprida de alguma forma. Tá? Então, é um potencial que o brasileiro tem. Né? Necessariamente, nós temos que enfrentar verdadeiramente a questão da segurança das linhas de fronteira. Né? Nós temos que criar e pensar qual seria a fonte de recurso para a segurança pública que seja perene, talvez um fundo constitucional. O que está previsto inicialmente nessa PEC, né, no Fundo Nacional de Segurança Pública, mas com a fonte ainda meio nebulosa. Né? E a padronização das técnicas, das métricas, né, de acompanhamento dos indicadores de criminalidade. Nós temos que ter essa gestão técnica e continuada, né, com a governança efetiva sobre os gestores de segurança pública, né, políticas de Estado verdadeiramente perenes e não de governo, porque as instituições de segurança pública não pertencem a governo nenhum, pertencem à população, aos brasileiros. Né? Então, não podem ter direcionamento político ideológico que nós temos visto ao longo de todos esses anos, principalmente os mais recentes. Né? E nós temos que ter a aplicação das leis com compromisso com a sociedade, com os brasileiros, não com a linha ideológica do julgador. É inadmissível que nós tenhamos apreensões de toneladas de drogas e os traficantes saiam na audiência de custódia no dia seguinte. Mas o policial, no momento da apreensão, eventualmente cometeu um abuso de autoridade. Ok, manda para a corregedoria, nós vamos apurar a questão disciplinar ou até mesmo penal do policial, mas não solta o traficante. Né? Me parece um retrabalho, não faz sentido nenhum. Nós trabalhamos todas as instituições de Estado para a mesma população. Não existe uma população para o judiciário, uma população para as polícias, uma população para o Ministério Público. É o mesmo povo brasileiro que todos nós deveríamos servir. Tá? Nós temos aqui um exemplo de gestão por resultados que eu vou citar, até por ser gaúcho, né, do Rio Grande do Sul. Nós temos uma base dos 3 Is aqui que foram efetivamente levados a cabo, que é o investimento qualificado, a integração e a inteligência policial. E o fomento através né, através do PSEG, que é um case de sucesso no Brasil, né, em que o empresário pode direcionar 5% do seu ICMS para projetos de segurança pública. O PSEG deu um boom no aparelhamento das polícias aqui do Rio Grande do Sul. E aqui, como nós temos uma métrica no Rio Grande do Sul e alguns estados também, não todos, como eu citei, nós temos como medir o trabalho. Existe, então, uma meta de redução mensal para
para as polícias. Existe uma região integrada de segurança pública em que o delegado vai conversar com o comandante da brigada e vão traçar diretrizes de enfrentamento para que nós tenhamos, da criminalidade, para que nós tenhamos a redução efetiva dos indicadores criminais. Aqui, nos últimos anos, a redução que foi vislumbrada de criminalidade nos índices de roubo a pedestre, de roubo a estabelecimento comercial no Rio Grande do Sul, de roubo de veículo, que é mais de 90%. Nós tínhamos mais de, Porto Alegre, nós tínhamos mais de 30 carros roubados por batalhão. Tem 6 batalhões em Porto Alegre. Hoje temos 1, 2 roubos no máximo por dia, numa cidade do tamanho de Porto Alegre. E aqui o indicador dos crimes violentos, letais e intencionais, que o ano passado fechou com 1.313 mortes. Aqui é um acompanhamento da métrica de maneira extremamente séria. O camarada que eventualmente entrou baleado no hospital e depois de 2, 3 dias acabou falecendo em razão do ferimento causado por arma de fogo, enfim, por algum oponente, ele vai ter o registro da sua morte computado no indicador. Então, é importante que exista seriedade nisso, não exista caixinhas de crimes a resolver, parecendo que alguns estados ou municípios sejam extremamente seguros, quando de fato não são. Então, existe solução para a segurança pública no país. Mas não é com frase feita que se resolve. Não é com ações pontuais que se resolve. Não é por improviso, muito menos pautado em ideologia. Sempre que existiu alguma vinculação forte ideológica sobre a ação das polícias, a sociedade sofreu com insegurança. Sempre. Então, a forma é nós trazermos um método padronizado para todos os 27 estados, com responsabilidade com o povo brasileiro, e não com a ideologia ou o partido da vez no governo. Gestão, que é o que toda a empresa e toda a instituição séria deve ter, é a solução efetiva para que nós tenhamos um país mais seguro. Então, quero agradecer a atenção de todos e fico à disposição para eventuais perguntas adiante. Obrigado, Cláudio. Diogo, palavra contigo. Deixa eu ver se eu consigo falar daqui. Vocês me ouvem? Bom dia. Quero agradecer ao IEE, agradecer o convite do Thiago, a moderação do Rodrigo. Obrigado. E a todo o apoio logístico aqui do IEE. E eu queria falar para vocês hoje, começar a falar de uma visita, um assunto um pouquinho brega, mas eu tive ano passado na Esfera de Las Vegas. E vocês provavelmente já viram foto, o vídeo, TikTok, etc. Eu também vi, eu queria ir lá. E a Esfera de Las Vegas é um anfiteatro em formato esférico, com um diâmetro de 157 metros, 18 mil cadeiras lá dentro, então maior do que esse auditório aqui, e você é encapsulado por uma tela de LED de 16K. Você senta, os assentos se movem, tem vento, tem aromas, é uma experiência assim, espetacular. E eu fui lá para ver um filme chamado Cartão Postal da Terra, ou Postcard from Earth, do diretor Darren Aronofsky. Era isso ou ver o show do Backstreet Boys, aí eu preferi ver o filme. E o filme começa de uma forma assim, deslumbrante.
você é tomado e é conduzido pela evolução do planeta Terra, da natureza, você vê florestas e selvas e oceanos e desertos e animais, e de repente você vê a evolução da civilização humana. E você passa por jardins e palácios e templos, cidades, e aí você vê a evolução da modernidade. E aí, aquilo que era meio que um documentário se torna um filme de ficção científica e vira uma crítica à modernidade. E o problema da Terra não é fome, miséria, pobreza, ignorância, doença. O problema somos nós. Nós somos excessivos à Terra. E a solução é essa daqui, que o ser humano deixe a Terra, dê um sabático para a Terra se curar, se recompor, se reconfigurar. Talvez depois de alguns séculos a gente possa voltar à Terra, mas a gente já usou demais, a gente abusou da Terra. E aí veja a ironia. Eu estou nesse teatro com ar-condicionado e energia que é capaz de alimentar 21 casas nos Estados Unidos, dentro de uma cidade que é, né, exagerada e excessiva, e é uma crítica ao excesso. Mas esse tipo de ironia é a mesma ironia que eu aprendi desde que eu estava na escola no Brasil. Nos anos 80 e 90, o livro que eu li na escola era O Mágico Desinventor. E o problema do mundo eram as invenções humanas. Vários aqui vários já leram aqui. Se a gente desinventasse as coisas, se a gente desinventasse a televisão, a gente teria melhor coesão social. Se a gente desinventasse o automóvel, a gente teria menos poluição. É desinventando as coisas que o mundo melhora. E isso tudo parece uma coisa meio futurista, mas na verdade é um pensamento muito primitivo. Esse livro é dos anos 70. Se a gente voltar para os anos 80, se a gente voltar para os anos 70, tinha um biólogo americano chamado Paul Ehrlich, ele faleceu no mês passado. E ele escreveu nos anos 70 um livro chamado A Bomba Populacional. E a previsão dele era que nos anos 70 e 80, centenas de milhões de pessoas iriam morrer de fome no mundo. Não era nem que se a gente não fizer certas coisas, as pessoas vão morrer. Não, as pessoas vão morrer. Já passou do tempo da gente conseguir ter tanta gente na Terra. Quando Paul Ehrlich escreveu o livro, a população mundial era de 3,5 bilhões. Quando ele morreu no mês passado, era mais de 8 bilhões. As pessoas não morreram de fome como ele previu. Mas esse tipo de previsão é tão comum que mesmo na morte dele, o New York Times publicou a notícia falando que as previsões, ele não falou que foram erradas, foram prematuras. Por sorte, existiu um economista chamado Julian Simon, que em vida chegou para o Paul Ehrlich e falou: eu acho que você está errado, porque eu pensava como você. Eu também pensava que o mundo era um mundo de escassez, que se a gente ficasse utilizando os recursos naturais, a Terra não ia aguentar. Mas o que o Julian Simon falou? Eu percebi que se a gente se tornar mais produtivo, a gente consegue utilizar cada vez menos recursos naturais e mais recursos econômicos, né? Que parece contraintuitivo. Mas a eficiência humana, a produtividade humana, faz com que, com a mesma quantidade de átomos, a gente consiga produzir muito mais riqueza. E ele enfrentou o Ehrlich e falou: eu acredito que se você pegar recursos naturais, qualquer recurso natural que você quiser, daqui a 10 anos, eles vão estar mais baratos, ou seja, economicamente mais abundantes. E eles fizeram uma aposta, literalmente. O Ehrlich escolheu 5 minerais, tungstênio, cobre, etc., e falou: olha, vou comprar aqui $1.000 de uma cesta desses minerais. Se daqui a 10 anos, ou seja, 1990, eles estiverem mais caros, você me paga a diferença. Se eles estiverem mais baratos, eu te pago a diferença. Depois de 1990, Paul Ehrlich mandou esse cheque para o Julian Simon de $576, porque todos os minerais tinham ficado mais abundantes, ou seja, mais baratos. E não é incrível que, apesar disso, apesar de ter uma aposta perdida, a matéria do New York Times seja que a previsão do Ehrlich foi apenas prematura. Ou seja, como que essa mentalidade da escassez continua com a gente até hoje?
Uma resposta para isso vem do economista Paul Rubin. Ele também é faleceu em 2024. Ele escreveu um livro chamado O Paradoxo do Capitalismo. E esse paradoxo para ele é que existe uma disparidade entre a psicologia humana e a realidade material que a gente vive. A psicologia humana, o instinto humano, ele falou, ele é distributivo. A gente vê o mundo como se o mundo fosse um jogo de soma zero entre heróis e vilões. E se alguém está produzindo ou ganhando, significa que alguém está perdendo, alguém está tendo menos. Enquanto que a realidade moderna é cada vez mais produtiva. Ou seja, se nós nos juntarmos, a gente consegue aumentar o bolo, em vez de apenas dividi-lo. Um é um pensamento de soma zero. O outro é um pensamento de soma positiva. Mas o que ele percebeu foi que o pensamento de soma zero é intuição humana. E o pensamento de soma positiva precisa ser ensinado. É fruto de educação. E, na teoria dele, é porque, pela maior parte da existência humana, de fato, era mais importante você distribuir do que você conseguir produzir. Isso é um gráfico que mostra do ano 1 ao ano 2024 a renda per capita, né, a renda por indivíduos no planeta Terra, né, as estimativas que a gente tem de alguns economistas. E só depois da Revolução Industrial, né, que a gente vai ouvir falar sobre ela durante a última palestra da noite com a Deirdre McCloskey, na era do grande enriquecimento, que o mundo dispara, que o mundo se torna um mundo de maior abundância. Um mundo, como a gente está aqui, né, de protegidos dos elementos, com ar-condicionado e com alimentação farta. Se a gente pegar esse gráfico e voltar no passado, no ano menos de 2024, né, 2024 a.C., ou 20.000 a.C., a linha vai continuar achatada. A linha vai continuar achatada, porque o mundo é um mundo de mais escassez, não um mundo de abundância. E no mundo de escassez, aquele pensamento de soma zero, um pensamento de proteção do seu recurso, de entender quem que está dividindo o recurso, é muito mais importante. É o pensamento do Paul Erich, é o pensamento da esfera, é o pensamento do Marco Túlio Costa, é o pensamento do mágico desinventor. Ele faz mais sentido para aquela realidade, a realidade de extrema escassez. Mas não faz sentido para essa realidade de abundância. Então, se a gente tem esse cérebro primitivo, que é um cérebro baseado na soma zero, baseado na disputa, na rivalidade, no tribalismo, que faz sentido quando você vive em tribos, mas não faz sentido como você vive no mundo moderno, como que a gente consegue educar a nossa mente para o mundo moderno? O economista Ludwig von Mises fala que esse pensamento de soma zero, ele ainda faz sentido, se você for pensar nos outros animais, os animais não humanos. Então, pensa bem, imagina que você tem um rio ou um lago com salmões e você tem ursos que se alimentam de salmão. Se você aumenta a população de ursos, em algum momento vai acabar salmão, não vai ter salmão para tanto urso. Né? E isso faz sentido, né? Essa é a nossa psicologia também. Você vai aumentando indivíduos, aumentando consumidores, o recurso se torna escasso até o momento que ele não tem mais para todo mundo. Mas olha que curioso que o Mises percebeu. Pensa em frango. Quanto mais pessoas comem frango no mundo, a gente não acaba com frango. Na verdade, o frango é o animal mais abundante do mundo, porque é o animal mais comido do mundo também. Esse é o paradoxo do capitalismo. Esse é o paradoxo. Não faz sentido. Quanto mais pessoas se consumem o recurso, mais esse recurso se torna abundante. É a mesma coisa com computação, com celular. Hoje tem mais celular e computadores do que pessoas no mundo. Porque a gente consome, né? O cérebro eletrônico hoje ele é mais abundante do que o cérebro natural que a gente tem no mundo. E o que é difícil? É difícil a gente ver tudo que existe por trás do frango. É difícil a gente ver as inovações em armazenamento de grãos, na logística, infraestrutura de transporte, refrigeração. E a própria produção do frango. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser educado, porque isso não é visível. Isso é o que o economista francês Bastard falava, é o que não se vê. Então, o paradoxo do capitalismo, ele, na verdade, ele se torna cada vez mais agravado quanto mais moderna a economia se torna, porque o mundo se torna cada vez mais abundante e a nossa mente fica mais descolada desse mundo de abundância. A gente continua vendo pelo prisma da soma zero. E se a gente pensa no mundo do futuro, o mundo agora com abundância computacional, cada vez mais e a gente vai ver isso, a gente vai existir uma resistência maior a esse futuro.
A gente já vê isso, né? Eu estou nos Estados Unidos, eu estou vendo os protestos contra data centers. Né? As pessoas falando que não vai ter água para tanto data center, que a gente não precisa de tanta energia. E, de fato, o data center é eu acho que é o objeto ideal para você se manifestar contra, né? Uma caixa opaca, barulhenta, que consome água e recursos. Mas o que a gente não entende é que a própria computação deixa o mundo mais abundante em vez de menos. É a cabeça do Julian Simon que a gente não entende. Nós somos ainda hoje, né, os australopitecos tentando entender e tentando navegar esse mundo de alta modernidade, alta tecnologia e alta abundância. E, mais uma vez, isso precisa ser educado. A analogia do Paul Rubin era que o pensamento de soma zero é como a fala. Você aprende só de você viver em sociedade. Ele absorve. Agora, o pensamento econômico, o pensamento de soma positiva, ele é como a leitura. Alguém precisa te ensinar a ler. Ou como a escrita, alguém precisa te ensinar a escrever. E o meu ponto aqui é que, num país como o Brasil, alguém precisa ensinar o brasileiro o letramento econômico. Isso é uma pauta que ficou incrivelmente isolada. É uma pauta que existe em grupos como os que estão aqui hoje, né, como o IEE, para jovens empreendedores. Mas é uma pauta que a gente esqueceu de ensinar o brasileiro, as nossas crianças, os nossos alunos, a pensar de forma econômica. E eu gosto de colecionar momentos que tem esse clique de celebridades e pessoas famosas em que eles passam do pensamento de soma zero para o pensamento de soma positiva. Não sei se a gente consegue ler, mas isso é uma citação do New York Times no momento em que o Bono do YouTube, que também virou ativista, em que ele fala, olha, teve um momento que você percebe como ativista que a rampa de saída da pobreza extrema é o comércio e o capitalismo empresarial. Antes disso, ele falava que ele achava que era só uma questão de redistribuição de recursos. Era a cabeça do australopiteco, era a cabeça da Esfera, do Marco Túlio Costa, do Paul Erich, era essa cabeça que ele tinha e ele mudou para a cabeça do Paul Simon. Uma outra, acho que grande depoimento é um e-mail que o Steve Jobs mandou para si próprio, em que ele também percebe isso. Ele fala, cara, eu não cultivo a comida que eu como, eu não produzo a minha própria vestimenta, eu não descubro a matemática que eu uso, né? Eu me emociono com a música que eu próprio não criei. Quando eu precisei de atenção médica, eu precisei, né, eu dependi de outros para que eu pudesse sobreviver. Eu não inventei o transistor, o microprocessador, a programação orientada a objetos e a maioria da tecnologia com quem eu trabalho. Eu admiro e amo a minha espécie, mortos e vivos. Eu sou totalmente dependente deles para a minha vida e o meu bem-estar. Esse é o momento do clique. Esse é o momento da educação econômica. Esse é o momento em que você vê que você vive no mundo de soma positiva. Esse é o momento que o Paulo Guedes estava falando ontem aqui, que clicou na cabeça do chinês, clicou na cabeça do indiano em algum momento, em que eles tinham que mudar a visão deles. Não era mais um mundo de redistribuição, era um mundo de produção, era um mundo de crescimento, era um mundo de coordenação e descoberta econômica. Mas eu me lembrei, quando eu saí da esfera de Las Vegas, que quando eu tinha 12 anos eu fui em outra esfera. Eu fui em outra esfera e foi uma esfera que clicou para mim. Quando eu tinha 12 anos, eu fui com a minha família na Disney. E aí a gente foi nessa esfera chamada Spaceship Earth, né, a astronave Terra. E dentro dessa esfera, pelo menos naquela época, nunca mais voltei, a mensagem era outra. Era uma mensagem de progresso. Era uma história do progresso humano, na verdade. O ser humano aqui, nessa esfera, era um ativo. O ser humano, na esfera de Las Vegas, é um passivo. E isso faz completa diferença, né? Do lado dessa esfera tinha uma outra coisa chamada Carrossel do Progresso, que era a visão do Walt Disney de como ensinar às crianças americanas o progresso do século XX nos Estados Unidos. E é um teatro mecatrônico, né, em que você vai se movendo e você vai vendo a mesma família década após década após década. E você vê como é que muda a casa quando o banho se torna quente, quando a comida se torna congelada, quando a sua casa se torna iluminada,
Quando você pode ouvir a voz humana pelo rádio ou ver o ser humano chegar à Terra pela televisão, até chegar no final do século XX, início do século XXI, com a computação, videogames e a tecnologia moderna. Essa é uma forma do Walt Disney de ensinar o pensamento de soma positiva, o pensamento do progresso, o pensamento do Julian Simon. No Brasil, eu tive um antídoto ao Marco Túlio Costa, chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem um livro chamado História das Invenções, e é o mesmo tipo de educação. É mostrar a invenção humana como uma extensão da nossa humanidade. Tem um capítulo chamado O Pé. E ele fala que o carro, o automóvel, é uma extensão dos nossos pés. O avião é uma extensão dos nossos pés, porque permite que a gente caminhe mais distante em menos tempo. A casa é uma extensão da nossa pele. O computador, que na época ainda era chamado de cérebro eletrônico, é uma extensão do nosso pensamento. E, de fato, como a gente consegue modificar o mundo, a gente estende a nossa humanidade sobre a realidade material. E a minha fundação, Fundação de Educação Econômica, o fundador dela, mesmo pensamento de Monteiro Lobato, mesmo pensamento de Walt Disney, ele criou uma fábula chamada Eu, o Lápis. Ele conta em primeira pessoa, como se fosse um lápis narrando, a história da sua vida. E a grande mensagem é que ninguém consegue produzir um lápis. Ninguém sozinho sabe fazer um lápis. Porque para fazer um lápis é preciso que milhões de pessoas coordenem. Algumas pessoas estão extraindo madeira, outras extraindo borracha, ou extraindo grafite. E elas precisam se encontrar e produzir máquinas que sejam capazes de transformar todos aqueles recursos num lápis que é tão banal que as pessoas dão de brinde. Mas é uma operação de enorme complexidade para que a gente consiga fazer com que os objetos mais banais da economia moderna cheguem até nós. E isso é o objeto da educação econômica. E eu vou terminar só para falar de uma diferença que existe, que eu percebo nos Estados Unidos agora, trabalhando com educação econômica lá, e eu percebo aqui. Uma é que existe um declínio da educação econômica nos Estados Unidos, no nível de ensino superior. Nos últimos 6 anos, 15% de declínio nas matrículas e um declínio nas ofertas de vagas para professores nas universidades, que é uma queda mais rápida que o resto das humanidades. Mas, por outro lado, é uma compreensão da importância da educação econômica. Hoje, a própria percepção do capitalismo nos Estados Unidos, de acordo com o Gallup, está no nível mais baixo já medido, de 54%, provavelmente mais alto que o Brasil, mas ainda assim mais baixo. Mas o que existe é um esforço da sociedade civil de levar educação econômica nas escolas. O que eu quero falar aqui, a gente pode conversar sobre reformas estruturantes do ensino brasileiro, mas existe uma reforma que todos vocês aqui são capazes de fazer, que é levar e transmitir conhecimento econômico hoje. Existe nos Estados Unidos, além da minha fundação, tem o Centro de Educação Econômica, tem o Conselho de Educação Econômica, tem o Centro de Futuros Líderes Empresariais, milhares e milhares de capítulos em todos os estados americanos, oferecendo aquele letramento que a gente precisa oferecer. Hoje, nos Estados Unidos, 22 estados têm mandatório, obrigatório, educação econômica e 39, educação financeira. Esse é o trabalho do IEE, mas é um trabalho que precisa ser feito também para os mais jovens. Esse é o letramento, esse é o tipo de pré-reforma que um país como o Brasil precisa ter. Na minha fundação, a gente tem feito agora trabalho com estudantes de ensino médio, a gente tem levado Olimpíadas de Economia, inclusive para o Brasil. A gente fez um piloto esse ano, 140 brasileiros participaram das Olimpíadas, 3 deles estão indo para Guatemala para uma final do continente americano e os 10 melhores vão para a Grécia para uma final do global. A gente faz hackathon, a gente faz seminários, a gente manda professores para as escolas, mas nós não somos sozinhos. Mas se vocês quiserem falar comigo sobre qualquer programa, esse é meu WhatsApp, ou se quiserem mandar um e-mail para mim, meu e-mail é meu primeiro e último nome, diogocosta@gmail.com. O meu ponto aqui é que antes da reforma política, estrutural, policy, tem uma reforma da sociedade civil, que é entender o seu papel na educação do seu povo. Principalmente da elite intelectual e elite econômica do país, de entender como que ela precisa transmitir uma certa forma de pensar e de enxergar o mundo moderno
para as novas gerações. E isso é a nossa escolha. Qual esfera que a gente quer habitar? A esfera do Aronofsky, do Paul Ehrlich, do mágico desinventor, ou a esfera do Monteiro Lobato, a esfera do Eu Lápis, a esfera que promete para as pessoas que o mundo não é apenas uma disputa tribal, mas o mundo é um esforço civilizacional para a criação e produção e melhora da vida de cada um de nós. E essa esfera, né, que é a esfera que eu imagino que nós estejamos dentro dela, é a esfera que permite que a gente sinta o que Steve Jobs sentiu, que é uma admiração e um amor pela espécie humana. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo. Conduzir uma rodada de perguntas, reforço ao público, quem tiver interesse em mandar perguntas, o QR Code está na tela. Cláudio, começando contigo, muitas políticas de segurança pública no Brasil historicamente falham por uma falta de comunicação entre os estados. Um dos diagnósticos que você apontou é justamente sobre a falta de integração, assim como comentou sobre a falta de recursos. Então, eu vou te fazer duas perguntas em uma. Na sua visão, é só recurso que efetivamente que resolveria, ou alguma ação um pouco mais coordenada também é o caminho? E que tipo de reforma a gente precisaria fazer de forma legal e institucional no arcabouço para que a gente conseguisse efetivamente ter uma maior integração, de forma um pouco mais coordenada, de forma regimental e legal dentro do país? Um pouco das duas, assim. Eu sei que segurança é um tema extremamente complexo, mas de forma um pouco mais rápida. Como a gente poderia já sentir alguns efeitos a curto prazo? Qual seria o caminho para essa solução? Bom, primeiro é ter boa vontade, o que a gente não vislumbrou nos últimos anos, sobretudo com uma série de antagonismos que são criados para as forças policiais na construção de narrativas, né, que têm cunho ideológico. Coordenação que o governo central deveria ter e não tem, é uma das soluções, como tu mesmo citou, né? E não depende de mudança de nenhum tipo de legislação, né? Basta boa vontade. A gente tem iniciativas nesse sentido aqui. Nós temos uma força integrada de combate ao crime organizado atuando nos 27 estados. E é surpreendente quando o presidente se manifesta na imprensa e diz que precisa de uma mudança legal para poder ter maior intervenção sobre a questão de segurança pública. Agora é uma necessidade eleitoral, né? Mas essa intervenção poderia ter sido feita ao longo dos 17 anos em que essa linha ideológica está no poder, né? Gestão centralizada, com métrica e a cobrança de resultados é o que efetivamente o país precisa de maneira perene, né? Não de acordo com o governo da vez, como eu falei. Bom, obrigado. Depois a gente volta nesse ponto. Diogo, comentaste sobre a mudança do pensamento da sociedade civil como um todo. Olhando para a educação no Brasil, quando a gente olha, o Cláudio comentou sobre a falta de uma despesa obrigatória no orçamento. Educação tem. Quando a gente compara dados de investimento em educação na economia brasileira, comparado o percentual do PIB com outros países, a gente não está colocando pouco dinheiro em educação, mas a gente não está chegando nem perto de critérios e de uma posição que nos orgulhe no PISA a nível internacional. Com base em toda a tua experiência nos Estados Unidos, conduzindo uma série de estudos, comparação com lugares que dá certo, o que tu acredita que é a solução um pouco mais prática de como a gente tem que endereçar esse tema? Porque claramente não é recurso e é método, né? Acho que tocaste um pouco sobre isso na apresentação. Não adianta você jogar dinheiro se o modelo é um modelo que está fracassado, se o modelo é falho. O que é impressionante, e eu sei que o Fernando Schiller esteve aqui ontem, e algo que ele fala é como que todas as opções estão na mesa, desde que a opção não seja mudança de modelo, mudança de gestão.
E é a mesma coisa com segurança, né? Começa pelo modelo de gestão. Uma coisa que eu acho que as pessoas não... Os Estados Unidos não costuma ser visto como grande exemplo de educação. A gente olha para a Finlândia, a gente olha para Singapura, mas os Estados Unidos é uma federação. Se você olha para estados independentes, você consegue ver estados que performam tão bem quanto Singapura ou Finlândia, como, por exemplo, Massachusetts, no Nordeste americano. E o que a gente vê hoje nos Estados Unidos é uma mudança de modelo, que eu acho que é muito invisível fora dos Estados Unidos, mas de como que está crescendo o número de escolas privadas nos Estados Unidos. E isso começou a acontecer porque teve uma política muito simples lá, que começou no Arizona, que era, vamos fazer com que o recurso de educação siga o aluno em vez de seguir a escola, ou, aqui no nosso caso, em vez de seguir a rede. E permite que os pais tenham mais opções. Se você quer colocar o seu filho na escola gerida lá pelo distrito, né, seria parecido com um município, algo intermediário, você tem essa opção. Mas, se você quiser uma outra opção, a gente financia a sua escolha. E isso começou com escolas charter, né, que eu acho que é um modelo que até no Brasil é mais discutido. Passou também para outros tipos de escola que são essencialmente privadas. E hoje você tem um modelo que é tão experimental. Aí eu fui em algumas dessas escolas, você tem microescolas, às vezes, em que é uma educação híbrida. O aluno, às vezes, ele passa alguns dias numa escola maior, tem depois outros dias numa escola menor, tem algum outro tipo de monitoria. E esses tipos de modelo hoje estão crescendo, né, nos Estados Unidos. Ou seja, se você for olhar para o estado como a Flórida, o estado como a Arizona, tem vários exemplos desses. Ou seja, mas o princípio eu acho que é importante. Será que a gente não consegue fazer modelos no Brasil em que você consiga dar mais escolha para as famílias? Não estou falando de você abandonar o modelo que consegue ter a escala que o modelo estatal hoje tem, mas conseguir criar modelos que sejam alternativos. E eu sei que existe no Brasil, se a gente tivesse uma mudança, existiria, eu acho, um esforço filantrópico, assim como um esforço privado, de oferecer essa educação para os alunos. Você falou do PISA. Se você olhar o PISA, ele é um pouco enganador, né? Porque o PISA no Brasil ele fica lá embaixo, disputando com o Peru. Mas se você olhar para o ensino privado no Brasil, o Brasil fica disputando com os Estados Unidos, com Israel, com França. Ou seja, tem um modelo que funciona, que eu imagino que vários de vocês aqui passaram por ele, é um modelo que funciona razoavelmente bem para um país de renda média como o Brasil. Mas esse é um modelo exclusivo. Aí a grande parte da população não tem essa escolha, grande parte da população, a família não pode ter a opção e nem a cobrança que tem a família que tem acesso a uma escola particular. Então, a gente pode continuar discutindo apenas aumentar recurso para um modelo que está falido, ou a gente pode discutir uma experiência de mudança de modelo. Bom, muito obrigado. Infelizmente, pelo tempo, a gente vai ter que encerrar aqui. Vou encerrar o primeiro parte do bloco, convocar a Ana para a segunda. Então, só tirar uma foto aqui oficial. Pessoal, por gentileza, salva de palmas. Para dar continuidade para o painel, conforme eu havia dito na introdução, convido ao palco Ana Carla Abraão. Ana, seja bem-vinda. Palavra contigo.
Muito obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Me desculpem o atraso. Congonhas teve um problema ontem que se reflete aí, possivelmente, pelos próximos dias. Mas um prazer estar aqui, prazer ter recebido esse convite e poder compartilhar um pouco com vocês aqui dos desafios, acho que acima de tudo, que o Brasil enfrenta e que tenho certeza têm sido discutidos nesse fórum, que é uma referência desde ontem, com pessoas de muita expressão, como inclusive os palestrantes que me antecederam aqui, e que, infelizmente, eu não pude compartilhar o palco, mas, pelo menos agora, a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre reforma do Estado. Bom, a minha fala, eu vou começar e vou procurar ser bastante breve. Eu tenho uma apresentação que ela é longa, então a minha ideia não é passar por ela na sua completude, mas ela fica à disposição de todos vocês. E vou aqui muito mais, Rodrigo, provocar fazer algumas provocações para que a gente possa também trocar e bater um papo ao longo do painel. Mas eu tenho dito que o Brasil ele conseguiu fazer algumas reformas ao longo dos últimos 30 anos, mas foram sempre ou por soluços ou por momentos que foram momentos de crise e de necessidade muito urgente. A gente nunca conseguiu estabelecer um processo que seja um processo de evolução, reformas que sejam, inclusive, que antecipem movimentos que nós já sabemos que o mercado ou que o mundo está, de fato, sofrendo, está, de alguma forma, sendo transformado. As nossas reformas, elas aconteceram, talvez, se a gente olhar para trás, grandes reformas institucionais aconteceram, principalmente ali no governo Fernando Henrique, com a implantação do sistema de metas para a inflação, a própria autonomia, embora não formal, do Banco Central, todo o arcabouço fiscal e as instituições fiscais que foram criadas ali, a própria implantação do nosso sistema orçamentário, com planos de metas, o PPA, a LDO e a lei de orçamento, a LOA. Ou seja, todos os nossos grandes marcos foram feitos, aconteceram, institucionais, eu diria, de política econômica, aconteceram ali. Ao longo dos últimos anos, a gente teve algumas reformas que a gente também precisa dar os créditos, claro, como a reforma trabalhista. O governo Temer, apesar de muito curto na sua duração e em condições políticas tão adversas, conseguiu trazer reformas importantes, e a trabalhista é uma delas, mas a própria preparação para a reforma da Previdência, que veio logo em seguida no governo Bolsonaro, aconteceu ali também na esteira das discussões e das reformas que aconteceram ao longo do governo Temer. Nós tivemos agora, mais recentemente, a reforma tributária, que foi muito importante, veio também de um processo de amadurecimento. Mas existe uma reforma que é uma reforma fundamental, basilar, que nós não conseguimos avançar, que é a reforma do Estado. Nós tivemos também uma última reforma do Estado que aconteceu no governo Fernando Henrique, e de lá para cá, nunca mais conseguimos avançar nessa agenda. E vocês imaginem que de lá para cá, quanta coisa mudou do ponto de vista do funcionamento dos mercados, do ponto de vista do funcionamento do país como um todo, da necessidade de formulação de políticas públicas, das necessidades de atendimento dos serviços públicos básicos, como educação, saúde e segurança. E o nosso Estado continua o mesmo. Eu não diria nem o mesmo. Infelizmente, o nosso Estado veio piorando na sua capacidade de atender as demandas da população ao longo desse tempo. E aqui eu vou me concentrar, claro, no Executivo, mas não precisamos nem falar de Judiciário, de Legislativo, que também, no esteio desse modelo operacional que o Estado brasileiro
trabalha, foi perdendo eficácia, foi perdendo capacidade de entregar o que a sociedade precisa. E eu costumo dizer que, quando a gente fala de reforma de Estado, primeiro, vamos esquecer a questão fiscal. Não estou nem colocando a questão fiscal nesse esteio, né, nesse conjunto. A gente está falando de eficiência, a gente está falando de um Estado que precisa entregar para a sociedade aquilo que vem, inclusive, como resultado do que o Estado tira da sociedade por meio da tributação. Nós temos um Estado grande, que tributa muito, que arrecada muito, e temos uma necessidade de Estado que é grande para uma população que, majoritariamente, depende dele na provisão de serviços de educação, saúde, segurança pública e de formulação de política. Então, quando a gente fala de produtividade, e nós, economistas, gostamos muito de falar de produtividade, porque essa talvez seja a grande alavanca de crescimento que nós temos conseguido não usar ao longo do tempo, a nossa produtividade está estagnada há décadas, a gente tem que falar também de Estado, porque há uma produtividade do Estado que é muito baixa. Não só nas suas funções, mas ela impacta a produtividade do setor privado, porque, afinal de contas, o Estado ele provê também para o setor privado condições para que esse setor privado funcione melhor ou pior. Então, quando a gente fala de aumento de produtividade, a gente está falando de um Estado que precisa ser mais eficaz, precisa ser mais eficiente. Quando a gente está falando de provisão de serviços públicos básicos, a gente está falando de Estado. E quando a gente está falando de justiça social, a gente está falando de Estado. Porque um Estado que não consegue prover uma boa educação pública, ele está condenando o país a uma desigualdade cada vez maior. Porque, afinal de contas, é a educação que permite que os filhos de pessoas de baixa renda consigam ter uma renda maior do que seus pais. Mas essa educação tem que ser de qualidade. E 80% hoje dos nossos crianças e jovens estão na escola pública. Então, esse Estado que não provê educação de boa qualidade, ele é um Estado concentrador de renda. Ele é um Estado perverso do ponto de vista de distribuição de renda e de justiça social. Um Estado que não provê saúde de boa qualidade para quem não tem condição de pagar um plano de saúde privado, é um Estado perverso do ponto de vista social. É um Estado que não permite que as pessoas que não têm recursos não tenham acesso à saúde e, portanto, a bem-estar, e que não sejam, inclusive, tão produtivos quanto poderiam ser se tivesse acesso à boa saúde. Um Estado que não provê segurança pública de boa qualidade, ele é concentrador de renda, ele é perverso do ponto de vista de justiça social, porque ele acaba deixando que o crime seja a melhor alternativa para os filhos de famílias pobres. Isso é perverso, porque isso faz com que essas crianças e esses jovens, ao invés de serem produtivos, ao invés de buscarem terem capacidade, condições de serem produtivos, eles vejam na criminalidade a sua única alternativa. Isso é perverso. Isso é um Estado que não nos ajuda na sua distribuição de renda e na sua justiça social. Então, só para contextualizar aqui o que a gente está falando de reforma do Estado, porque reforma do Estado definitivamente significa busca de justiça social. E quando a gente fala de reforma do Estado, a gente está buscando justamente resolver esses problemas que são problemas reais. Eu vou levantar aqui para facilitar, inclusive, a leitura ali para vocês, mas quando a gente fala de problemas reais, na verdade, quando a gente fala de economia, eu sou economista, eu sou bacharel, mestre e doutor em economia, tenho 6 filhos, 5 economistas, fui casada com 3 economistas, um de cada vez, claro.
E eu digo que economia... então, vocês veem que minha relação com a economia, né, é uma paixão em todas as suas dimensões. Né? Mas eu digo que economia explica quase tudo. Mas economia é uma ferramenta. Economia é uma ferramenta que visa, ou deveria visar, resolver nossos problemas. E os nossos problemas são fundamentalmente problemas sociais. Eles são problemas sociais porque é no social que eles se refletem. E se a gente dissocia a economia do social, a gente tem muita dificuldade de usar essa ferramenta, não como fim, e sim como objetivo. E esses são os nossos problemas reais. A incapacidade de prover educação de qualidade, a incapacidade de empregar os nossos jovens, a incapacidade de gerar mobilidade social, ou seja, dar oportunidade para crianças e jovens poderem evoluir financeiramente, não ser capaz de capacitar os nossos talentos, identificá-los, capacitá-los para um mundo que é um mundo que está mudando. Não ter saneamento básico para 35% dos municípios brasileiros. Então, isso tudo é que deveria ser o nosso objetivo quando a gente fala como é que eu vou como é que meu Estado vai funcionar, o que eu vou fazer como formulação de política econômica para garantir que a gente resolva isso. E aí a gente tem, né, na minha visão aqui, 3 grandes pilares para um programa que visa essa grande reforma social. E é uma reforma econômica? Não, é uma reforma social. Porque é ela que vai nos dar a capacidade de resolver aqueles problemas. E, basicamente, tem três pilares, né, fundamentais. Formação de capital humano, a gente tem que ser capaz de formar as nossas pessoas. E formar as nossas pessoas vai além, mas, pelo menos, tem que passar por ensiná-los o básico na sua educação básica. Ensinar matemática, português. Nem isso a gente consegue hoje. Para 80% de nossas crianças e jovens, que dependem de uma escola pública, que dependem de um serviço absolutamente básico. E a gente também precisa formar os nossos adultos. O mundo está mudando. A inteligência artificial está aí, outras formas de trabalho estão aí. E dentro do nosso Estado, essa capacitação não existe. Ela não existe porque não existe investimento em capital humano, ela não existe porque não existe hoje recursos, inclusive, para isso. A mesma coisa se refere a aumento de produtividade. Como eu falei para vocês, a gente fala de aumento de produtividade no setor privado, mas a gente se esquece que metade dessa economia está na mão do setor público. E não adianta aumentar a produtividade do setor privado só, porque ela teria que compensar metade da economia que não está aumentando a sua produtividade. Então, a gente tem que falar de aumento de produtividade no setor privado. E, finalmente, melhora do ambiente de negócios. É fundamental que a gente aumente a nossa segurança jurídica, que a gente seja capaz de compatibilizar leis que são distintas no nível federal, do nível estadual, do nível municipal. A gente precisa olhar para o nosso mercado de crédito, que tem um monte de coisa boa acontecendo, e a gente vai falar sobre isso, né? Hoje eu lidero a Associação Open Finance, que é um grande exemplo de política pública que funciona, e funcionou, mas a gente tem um monte de problema em recuperação de garantia, em letramento financeiro para as pessoas, educação financeira, em transparência. Ou seja, a gente tem uma agenda que é uma agenda que eu digo para vocês que eu participei de contribuições para programas de governos presidenciais nas últimas 4 eleições. E a agenda é a mesma. A gente não conseguiu evoluir, a não ser coisas muito pontuais. Mas a estrutura disso aqui que eu estou mostrando para vocês é a mesma estrutura
a 4 eleições presidenciais e que a gente não consegue sequer debater, que dirá evoluir. Mas nós temos uma outra chance agora. E a minha provocação aqui na minha conversa com o Rodrigo vai ser justamente que a gente comece a discutir, que a gente fomente essa discussão, que a gente provoque essa discussão. Ontem vocês tiveram aqui 4 candidatos, pré-candidatos à presidência, hoje entendo que teremos mais um. E se a gente não perguntar a eles o que eles esperam, o que eles pretendem para o Brasil nesses pilares, a gente não vai evoluir de novo. E daqui a 4 anos estaremos discutindo as mesmas coisas, as mesmas necessidades, e, de novo, teremos perdido uma grande oportunidade. Mas eu vou parar por aqui, para não cansá-los com a apresentação, para a gente poder trocar um pouco mais aqui, Rodrigo, sobre esses pilares e, eventualmente, sobre crédito e Open Finance. Muito obrigado, Ana. Eu vou começar falando da reforma administrativa, fazendo uma pergunta mais pontual num tópico que você tocou. Quando a gente fala de reforma administrativa, inerentemente o discurso sempre acaba caindo em redução de gastos e corte de privilégios por uma ótica muito fiscal, né? Puramente um viés fiscal, que também é importante. Mas boa parte da tua fala não foi conduzida olhando o problema fiscal, e foi conduzida olhando o problema de produtividade do setor público. Então, eu gostaria de perguntar, dentro de todas as alavancas que a gente teria e toda a construção de uma reforma, digamos, bem consolidada no Congresso, qual seria o principal arranjo que você acredita ser relevante para que a gente consiga ter uma estrutura de incentivos melhor para que a gente efetivamente seja mais produtivo nessa área? Rodrigo, você falou a palavra fundamental, que é incentivo. Assim, a gente tem um Estado, para vocês terem uma ideia, eu vou dar uns números. Aqui a gente tem cerca de 12 milhões e meio de servidores públicos. É um Estado caro, um Estado analógico, e um Estado que tem um modelo operacional. Vários de vocês aqui são empresários, né, e empresárias, e sabem que, basicamente, né, o seu resultado, o resultado da sua empresa, vem a partir de alavancas que são incentivos, modelo, né, de cargos, salários, remuneração, bonificação, avaliação de desempenho. Ou seja, são as pessoas que fazem o resultado. Mas essas pessoas têm que se sentir... Primeiro, elas têm que ser bem selecionadas, elas têm que ser bem treinadas, elas têm que ser valorizadas, elas têm que ser cobradas, e elas têm que ser, eventualmente, demitidas. É parte do processo. O nosso setor público não funciona assim. Nós temos um processo de seleção que é arcaico. É um concurso que quem passa é quem estuda mais, não necessariamente quem tem as habilidades para determinadas funções, ou, eventualmente, até mesmo, né, que tem habilidades que hoje são habilidades que não são testáveis numa prova de concurso. Então, começa daí. A gente precisa rever a nossa forma de selecionar as pessoas para o setor público. Segundo, a questão da remuneração. O modelo de remuneração ainda é fortemente vinculado a tempo de serviço. Ah, não, Ana, mas tem modelo de avaliação em alguns lugares. Eu vou trazer um exemplo. Eu não vou citar qual é esse lugar, mas é um ente federativo que tem cerca de 150 mil servidores públicos. Os 150 mil servidores públicos são avaliados anualmente. As notas vão de 0 a 1000, o que já é, né, uma amplitude que modelo nenhum de remuneração que eu conheço tem essa amplitude, mas tudo bem, eu posso avaliar a pessoa com 10, outra com 100, outra com 500, outra com 900, outra com 1000. Sabe qual é a média dessa avaliação anual? Ao longo de vários anos? 997. Possivelmente, porque a gente tem alguns aí que não foram, nem tiraram 0, não foram avaliados, por isso ficou 997 a média.
Ou seja, não é uma avaliação de desempenho. Definitivamente não é. Então, precisamos, sim, implantar modelos de remuneração de avaliação de desempenho no setor público que sejam críveis, eficazes, com gestão de consequência. Gestão de consequência significa o quê? Eu tenho que premiar os melhores. E tenho, sim, que demitir os piores. E isso é um ponto que é uma falácia, porque as pessoas falam, ah, mas no setor público brasileiro a estabilidade é um problema. Até na Constituição está escrito que eu posso demitir um servidor público. Mas se eu avalio esse servidor público com 1.000 ao longo de 10 anos, e aí depois eu digo que eu vou demiti-lo por baixo desempenho, obviamente que ele vai entrar na justiça, a justiça vai dar ganho de causa a ele, dizendo, não, mas por que ele foi demitido por baixo de desempenho se você avaliou ele por 1.000? Então, o problema não é a estabilidade, o problema é a forma como a gente usa os modelos e os mecanismos que nós temos hoje para garantir a estabilidade. Então, nós temos que ir na raiz do problema, que é a implantação de modelos de avaliação de desempenho que sejam, de fato, eficazes. Isso é outra coisa que a gente sempre ouve. Ah, mas o setor público é diferente. Você fica querendo trazer ferramentas do setor privado para o setor público. O mundo inteiro, hoje, tem avaliação de desempenho do setor público e, em particular, temos casos muito bem-sucedidos na Inglaterra, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, no Chile, em Portugal, e assim vai. Então, não queremos reinventar a roda e não queremos implantar um sistema de setor privado dentro do setor público. Ele existe, a gente só precisa trazer, a gente precisa garantir que a gente faz. Bom, passado isso, né, falamos de seleção, falamos de avaliação de desempenho, capacitação. Como o setor privado, como o setor público hoje está tão capturado na sua divisão de recursos, ou seja, nós temos muitos servidores públicos, muitos que ganham mal, alguns que ganham muito bem, e não sobra recurso para capacitar as pessoas, e não sobra recurso para dar-lhes condições que são condições corretas e adequadas de trabalho. Então, os servidores hoje não têm acesso a cursos que permita que eles possam trabalhar com novas ferramentas, e eles não têm essas ferramentas. Mesmo em lugares em que o serviço público está muito mais, né, equipado, como os estados mais ricos ou os municípios mais ricos, eu convido vocês a entrarem num órgão público hoje e compararem com uma empresa, em relação ao equipamento, né, ao computador que está lá, ao laptop que está lá, o sistema que está lá, os sistemas que rodam, as bases de dados, como elas são armazenadas. Não tem comparação. Então, nós temos servidores que hoje não só não estão treinados e não recebem o treinamento e o investimento para que eles possam evoluir, como eles não têm condição de trabalho para isso, não têm ferramentas para que eles possam também serem, né, provocados nesse processo de capacitação e de evolução. Ah, mas existem, sim, lugares que acontece, está usando inteligência artificial. Pontualmente. Isso não existe de forma generalizada. Então, a evolução desse modelo operacional também é um problema. E, finalmente, nós temos as grandes distorções, os grandes privilégios, que vão desde férias de 60 dias, aposentadoria como forma de punição, isso principalmente no judiciário, auxílio paletó, auxílio dentista, auxílio clareamento de dente, auxílio corrida, auxílio creche para, né, pessoas que têm a minha idade, que não têm filho em creche mais. Então, assim, você começa a ver as distorções que elas também precisam acabar, porque, afinal de contas, são imorais, não tem outro nome. Não tem outro nome para isso. Então, a gente precisa enfrentar essa agenda, a gente precisa enfrentar a agenda da imoralidade, a gente precisa enfrentar a agenda da capacitação e, portanto, da distribuição de recursos que hoje são
né, colocados no funcionamento da máquina, a gente precisa mudar o modelo operacional da máquina pública e a gente precisa mudar a forma como a gente seleciona os nossos servidores públicos. Está fácil, é uma agenda simples, né, bem curta, mas ela é objetiva e ela precisa começar, e ela precisa ser discutida. E vamos aproveitar, 2026 é o ano para isso. Vou te fazer outra pergunta fácil, então, como esse diagnóstico. Você hoje preside o Open Finance. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o que a gente já teve de evolução com a maior adoção, o que a gente já tem de conquistas e quais são os próximos passos para que, a nível de institucional, arcabouço jurídico, para que a gente consiga efetivamente ter na prática uma melhora do ambiente de crédito, porque o juro no atual patamar e o crédito na ponta para o atual empresário e para toda a população brasileira, ele é muito inibidor de geração, até de produtividade, saindo do público, no privado, e para geração de riqueza. Então, quando que a gente consegue, talvez, ter essa melhora e redução do crédito como um todo na sociedade? Bom, deixa eu mudar, então, meu chapéu aqui, mas eu mudo, mas não mudo tanto, né? Porque, como eu falei aqui rapidamente, quando eu estava fazendo a apresentação inicial, o Open Finance é uma política pública. Não sei quão familiarizados vocês estão com o Open Finance. Eu falo que o Open Finance é o primo não desconhecido do Pix. O Pix todo mundo conhece, todo mundo fala, todo mundo usa. O Open Finance, boa parte de vocês talvez use e nem saiba que está usando. Porque hoje 49%, cerca de 50%, metade da população brasileira que tem pelo menos uma conta corrente já aderiu ao Open Finance em algum momento da sua jornada de pagamentos ou de conexões de contas. Mas por que eu digo que é uma política pública e uma política pública muito bem sucedida? Tudo começou lá final da década de 90, recuperando aqui Armínio Fraga, inflation, né, o sistema de metas para a inflação, aquele momento em que o Banco Central se estruturou. O Brasil estava ali, né, adotando um novo regime, né, de política monetária, um novo arcabouço de política monetária, e um dos diagnósticos que foi feito ali foi que o nosso mercado de crédito, na linha do que o Rodrigo trouxe, era um mercado de crédito muito caro, um mercado de crédito pouco acessível, né? Os volumes eram baixos e o custo do dinheiro era muito caro, o custo do crédito era muito caro. E isso tem, além de impactos de bem-estar, de capacidade de crescimento, de fomento, né, às ferramentas, às alavancas de crescimento do setor privado, tem um outro impacto, que é o impacto da eficácia da política monetária. Se a gente tem um mercado de crédito pequeno, raso, caro, pouco acessível, você precisa mexer mais o juro para que esse canal de transmissão da política monetária possa funcionar direito. Mais para cima, mais para baixo. Então, a política monetária ela é mais exigida em situações em que o mercado de crédito não funcione bem. E aí, lá atrás, o Banco Central começou uma agenda, que inicialmente se chamava Agenda Juros e Spread Bancário, em que se diagnosticou um conjunto de problemas que foram, boa parte, em boa medida, alguns já foram atacados. Que aí criou-se a alienação fiduciária do bem imóvel no lugar da hipoteca, o crédito consignado, que tem juros mais baixos do que o crédito pessoal não garantido, a alienação, melhorou-se a retomada das garantias no caso de financiamento de veículos, ou seja, essa agenda foi evoluindo. Depois veio a agenda BC+, e depois veio a agenda BC Hashtag. Ao longo desses quase 30 anos, muita coisa avançou. Mas o mais importante é que essa agenda ela foi sendo rebatizada, cadastro positivo veio aí também nessa agenda, ela foi sendo rebatizada, mas ela foi muito consistente. Ela ultrapassou 4 presidentes da República, ela ultrapassou vários outros 4 presidentes do Banco Central, e ela foi sendo consistentemente avançada e culminou no que a gente chama hoje de Open Finance. E culminou por quê? Por um avanço institucional e por uma autonomia institucional de um órgão público, que é o Banco Central, que trabalhou essa agenda
independentemente de questões ideológicas, independentemente de quem estava no poder, porque era uma agenda que visava melhorar a eficácia da política monetária e melhorar o crédito no Brasil para gerar crescimento. O Open Finance é a última ponta dessa política. O que ele faz? Ele conecta as contas de mais de 750 instituições financeiras para permitir que o consumidor, seja ele uma pessoa física ou uma empresa, use o seu histórico financeiro em seu benefício. Antes, eu tinha conta, concentrava minha conta e todo o meu movimento financeiro num banco só, porque eu sabia que se eu fizesse isso, esse banco ia me ofertar condições melhores. Só que esse banco, de forma legítima, porque, afinal de contas, né, o que ele busca é dar resultado, ele usava essas informações que eram minhas para ofertar aquilo que era melhor para ele e que pudesse ser bom para mim. No momento que eu tenho essas informações, eu posso compartilhá-las com mais instituições financeiras e comparar as ofertas. E posso, a partir daí, fazer eu as escolhas do que é melhor para mim, e não mais a instituição financeira que me oferece aquilo que ela acha que é melhor para mim, mas que, no fundo, maximiza o resultado dela. Legítimo, mas não é bom para mim. O Open Finance permite que a gente faça essa transferência, ou esse compartilhamento de informações, de forma padronizada, de forma segura, de forma regulada, de forma transparente, e a partir da minha decisão. Eu é que comando qual conta que eu vou conectar e como é que eu vou compartilhar isso. No caso do Brasil, hoje nós temos o maior Open Finance do mundo. São 10 bilhões de compartilhamentos de dados por semana. São mais de 100 milhões de consentimentos de compartilhamento. Ou seja, a gente está falando aqui, né, como eu disse, metade do consumidor bancarizado já faz isso. E não só isso, a gente tem serviços que acontecem a partir desse compartilhamento. Hoje, o Brasil é o único lugar do mundo em que você faz um pagamento por mensagem de voz no WhatsApp. Isso é Open Finance. Porque na hora que eu pego o meu WhatsApp, conecto uma conta de uma instituição financeira minha e dou um comando de voz nesse WhatsApp, o que está acontecendo é que essa instituição financeira compartilhou meu saldo com uma fintech, que comandou um pagamento, sabendo que eu tinha saldo, por meio de inteligência artificial, porque leu a minha mensagem de voz. Isso só acontece no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem esse nível de evolução e inovação financeira e eficiência financeira. E isso significa, no final do dia, o quê? Que eu posso ter, no meu caso, até, né, por força da minha posição, eu tenho muitas contas bancárias abertas. Mas, no meu caso, eu consigo eleger um aplicativo de um banco para ver todos os meus saldos, para fazer pagamentos entre essas contas por meio de um único aplicativo. E daqui a pouco, Rodrigo, a gente vai virar e falar assim, nossa, da mesma forma que a gente fala assim, não me lembro a última vez que eu fui numa agência bancária, daqui a pouco a gente vai dizer, nossa, se lembra quando você tinha 5 aplicativos de banco no seu celular, e você morria de medo, você tinha o celular que você saía de casa que não tinha aplicativo, o outro que tinha. Daqui a pouco não existe isso mais, você elege um aplicativo e nele você consegue gerenciar e administrar todas as suas relações financeiras. E pode ser que não seja nem um aplicativo de banco, pode ser que seja uma carteira digital. Isso é Open Finance. Isso é possível porque a gente tem a combinação de 3 coisas. Essa infraestrutura que conecta todas as instituições financeiras reguladas, as informações que transitam de forma padronizada e segura. Então, temos uma plataforma, temos a base de informação e nós temos inteligência artificial que roda em cima. Isso é o futuro. E esse futuro foi construído por um órgão público brasileiro, que foi o Banco Central do Brasil.
Hoje temos a Associação Open Finance, que é uma entidade privada que opera esse sistema, e é uma PPP, é uma parceria público-privada. Isso é formulação de política pública, isso é excelência do Estado. Mas é um oásis. A gente precisa garantir que é assim que funciona em todo o Estado brasileiro. Então, é um chapéu, mas é o mesmo chapéu. Devido ao tempo, eu gostaria de te agradecer, Ana, usar esse exemplo do Open Finance para quem sabe que a reforma administrativa vire a principal pauta da população, como foi a reforma da Previdência no mandato anterior, a gente conseguiu passar. Né? É isso mesmo, Rodrigo. Eu acho que quando a gente quer fazer as coisas, a gente faz. O Brasil tem essa característica. O que a gente precisa é quebrar as barreiras. Elas não são simples de serem quebradas, mas eu sempre digo, o Open Finance é um exemplo disso. É uma política pública que deu certo, que dá certo, que é referência global. Vamos estender isso para outras coisas. É possível, é difícil, mas é possível. Perfeito. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Um abraço a todos. Prazer estar aqui.